Bem-vindos a mais um vídeo da Cadnia. É um prazer estar aqui convosco. Hoje vou apresentar o tema Introdução ao BPM, como reduzir erros e atrasos em processos industriais e partilhar também informações importantes de como esse método pode ajudar-vos no dia a dia de trabalho. Durante esse vídeo, vocês vão aprender alguns tópicos importantes sobre esse método BPM. Então, introdução ao BPM. O que é BPM? Qual é a sua história, a história deste método BPM? Importância do BPM nas empresas. Como a abordagem BPM pode ser aplicada nas empresas. E também vou trazer um pouco aqui de um cenário prático, né? A ideia desse primeiro vídeo é uma introdução para vocês entenderem o que esse método pode trazer de benefício para a sua empresa, ok? E depois, mais para frente, trazer cenários mais técnicos voltados a áreas específicas da sua empresa. Introdução ao BPM. O que é o BPM? BPM é a sigla para Business Process Management, ou Gestão de Processo de Negócio em português. É uma disciplina que visa sempre a melhoria contínua por meio de uma padronização de processos e da otimização/automação de um fluxo de trabalho. De forma mais teórica, dá para dizer que essa metodologia é uma combinação entre automação, controle, análise e otimização de fluxos corporativos, sempre buscando melhorias nesses processos. Sua aplicação depende muito do estudo, do mapeamento, monitoramento dos processos de negócio, então assim é possível destrinchar e identificar as necessidades para redesenhar processos de forma estratégica. A história do método BPM. A visão de processos de trabalho organizados existe há milhares de anos. Civilizações como os egípcios, romanos, já utilizavam métodos estruturados para construir obras, administrar recursos e sempre buscando também expandir os seus impérios. Mas olhando para a parte teórica, um dos primeiros marcos ocorreu em 1911, quando Frederick Taylor publicou a obra The Principles of Scientific Management. Nela, apresentou conceitos para aumentar a produtividade por meio da análise científica do trabalho, incluindo a ideia de recompensar funcionários de acordo com o seu desempenho. Décadas depois, entre os anos 1950 e 1960, o gerenciamento de processos ganhou força, com metodologias como Kanban e Kaizen, focados sempre na melhoria contínua e na eficiência operacional. A partir dos anos 1990, a evolução tecnológica passou a desempenhar um papel fundamental, conectando a gestão de processos aos sistemas de automação e fluxo de trabalho. Agora, olhando mais para o tempo atual, né, já no início dos anos 2000 ali, a Gartner popularizou o termo Business Process Management Suite, consolidando a relação entre BPM e softwares especializados em gestão de processos. Então, chega de história, vamos ao que realmente importa. Então, qual que é a importância do BPM na empresa, né, nas empresas nos dias atuais? Trouxe alguns tópicos aqui, né? Então, controle eficiente do fluxo de trabalho, ter um controle mais eficaz, né, do fluxo de trabalho da empresa, padronização de processos, ter um processo padronizado onde todos da empresa saibam trabalhar com aquele processo estabelecido. Automação de fluxo de trabalho, isso é uma coisa que cada vez mais as empresas procuram, que é automação no seu fluxo de trabalho para ganhar tempo, né, de trabalho. Então isso é algo muito importante que o BPM nos fornece. Melhoria na tomada de decisão, redução de custos, conformidade e governança, maior satisfação dos clientes. Além disso, né, o que o BPM traz de benefícios para as empresas? Então, hoje, se uma empresa demora ali 5 dias, 3 dias para ter uma aprovação de compra, por exemplo, e isso passava
por diversos e-mails, por diversas pessoas através de processos manuais e também correndo o risco dessas informações ficarem perdidas ali na caixa de entrada. Com o BPM, o fluxo já é automatizado, você consegue criar todo esse processo de forma automática e a aprovação, junto com as notificações para essas pessoas responsáveis, ocorre em poucos minutos, até em instantes, ok? Outra coisa, atualmente gestores tomam decisões baseadas em percepções ou planilhas desatualizadas e com uma solução BPM podemos ter indicadores em tempo real, onde mostram os gargalos que a empresa tem, os prazos que a empresa tem e o desempenho dos processos atuais daquela empresa. Antes, se acontecia bastante retrabalho, né, devido a informações perdidas entre diversas áreas, entre diversos setores da sua empresa, com o BPM, essas atividades, como ficam padronizadas e rastreáveis, você consegue reduzir erros e aumentar a produtividade da sua empresa. Outra coisa, olhando ali um pouco para conformidade e governança, muitas empresas hoje passam por auditorias, né? Então, essas auditorias exigiam semanas para reunir evidências e toda a documentação da sua empresa. Com o BPM, todas essas etapas já ficam registradas e disponíveis para futuras consultas, né, seja imediata ou a longo prazo. Uma outra coisa referente ali um pouco ligada à satisfação dos clientes, por exemplo, os clientes precisavam ligar várias vezes para acompanhar solicitações ou alguma aprovação por parte deles também, fica por e-mail, essas informações podem ficar perdidas, por exemplo, ok? Com o BPM você tem processos rápidos e transparentes com pessoas até externas da sua empresa, né? Com o cliente, com o fornecedor. Então esses são os principais benefícios que o BPM pode trazer para a sua empresa. E como que essa abordagem, esse método BPM pode ser aplicado em uma empresa? Eu acho que aqui temos os principais tópicos, os principais pontos que uma empresa que vai utilizar o BPM vão ter que passar, né? O primeiro, mapeamento. Então, o que seria esse mapeamento? Identificar e desenhar o processo atual. Então, seria entender como a empresa trabalha hoje, como as informações são partilhadas de um setor para o outro, fazer todo esse mapeamento da empresa. E, além disso, desenhar, documentar, fazer um documento mostrando como a empresa está hoje. Então, a empresa trabalha assim, os pedidos comerciais são mandados por e-mail, ou os pedidos comerciais são colocados em uma pasta no Windows, por exemplo. Então, mapear todo o processo da empresa e documentar, para saber que hoje estamos assim e para onde queremos ir. Padronização. Então, feito aquele mapeamento, entendemos como a empresa trabalha atualmente, agora precisamos padronizar esses processos, né? Definir os novos processos utilizando ali o BPM de forma coerente e sólida, com que todas as pessoas da empresa consigam entender o que foi proposto, né, da melhor forma possível, e deixar isso padronizado, para que, se uma pessoa nova entrar na empresa, tenha um padrão ali daquele processo novo que foi definido junto aos diretores, junto às pessoas responsáveis. Então, mapeamos, padronizamos um novo processo, vamos para análise. O que seria essa análise? Começamos a trabalhar com esse novo processo, vamos fazer uma análise de como está sendo. Quais são os gargalos, quais são os pontos ali que não estão sendo adequados para aquela empresa naquele momento. Então, fazer uma análise, avaliar a eficiência desse processo que padronizamos e identificar pontos a melhorar, ok? Então, fizemos um mapeamento, fizemos a padronização de um processo e agora fizemos uma análise para ver o que podemos melhorar. Ok, feita essa análise, vamos para a próxima etapa, que é implementar melhorias. Então, analisamos o que tem para melhorar, vamos realmente agora implementar essas mudanças para otimizar os processos ou etapas ali que ainda estão um pouco manual para a gente deixar um pouco mais automática. Então, seria o passo da melhoria. Feito as melhorias, é a questão do
monitoramento. Acompanhar o andamento desse processo, se precisar realizar algum ajuste, a etapa do monitoramento é para isso. Então, esse ciclo acaba aqui por não ter fim, né? Porque você pode ter esse processo, por exemplo, para uma contratação de uma pessoa bem definida, mas agora você quer implementar um novo processo para engenharia, para o desenvolvimento de um novo produto, por exemplo. Então, novamente, a gente vem para esse ciclo: mapear, padronizar, fazer a análise, fazer a melhoria, monitoramento e assim por diante. Vamos então agora para um cenário prático, onde eu vou mostrar para vocês um pequeno workflow utilizando o BPM. Bom, já estou aqui na Turing Experience para mostrar ali um pequeno processo que o BPM da Turing Experience pode ajudar uma empresa. Então, esse processo é um processo que toda empresa tem, que é um processo de contratação de um novo colaborador. Não vou entrar tanto na parte técnica de como criar um novo processo, de como iniciar um novo processo. Só quero que vocês entendam primeiro o conceito, né? Onde vocês podem enxergar com o BPM, para depois a gente futuramente conversar mais detalhadamente da parte técnica, ok? Então eu só vou criar aqui um novo processo, então vou iniciar um novo processo da minha empresa fictícia, ok? Então aqui o meu processo é um processo para a contratação de um novo colaborador para a minha empresa. Então aqui o nome do colaborador, por exemplo, vou colocar Márcio. Quem está solicitando é o Robson. Podem ver que tem esse asterístico aqui ao lado de solicitante, que significa que é obrigatório a pessoa preencher antes de iniciar esse processo. Então aqui no e-mail, por exemplo, posso colocar marcio.portugal@outlook.pt, por exemplo. Telemóvel, vou deixar aqui 123, só de exemplo. Função, posso vir aqui e selecionar qual a função dele na minha empresa. Então, por exemplo, técnico de SolidWorks. O gestor responsável, também posso vir aqui e selecionar qual é o gestor responsável desse novo colaborador. Então, vou colocar aqui o João Honório. Data de início prevista, então ele vai iniciar no dia 30 de junho. Tipo de contrato, se é um contrato efetivo, se é um contrato de termo certo, se é um estágio. Então aqui vai ser um estágio. O ordenado aqui, por exemplo, posso colocar sei lá, 500 euros, por exemplo. Esse estagiário, ele precisa de telemóvel? Sim ou não? Sim. Aqui posso anexar, por exemplo, um currículo dele, por exemplo, ok? Aqui uma minuta do contrato também, é outra informação que também posso anexar. Lembrando, esses campos são todos configuráveis, ok? Esse aqui é um processo que eu criei para minha empresa fictícia, mas para a sua empresa você pode ter o processo, né, a interface que você quiser, ok? Então aqui, vou clicar em validar, ok? Então, iniciei esse meu processo, ok? A próxima etapa desse meu processo é a aprovação de um gestor. E esse gestor que vai fazer a aprovação não necessariamente precisa ter acesso à plataforma Turing Experience. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui com o meu e-mail pessoal aberto, então não tenho acesso à plataforma Turing Experience com esse e-mail, né? Não é o meu e-mail da empresa Cadnia. Recebo um e-mail aqui, tarefa validação documento, então uma nova tarefa, validar o contrato, acabou de ser criada. Então, acessar a minha tarefa. Vou clicar aqui nesse link. Ele vai abrir para mim uma nova janela desse meu processo. Então aqui eu tenho quais informações? Eu tenho o CV que foi anexado por quem iniciou o processo. Tenho aqui o nome do novo colaborador. Então aqui uma notificação, processo de onboarding, enfim, o cargo, tipo de contrato, ordenado, data de início, o e-mail de contato, telemóvel, o gestor responsável. Tenho todas as informações que foram preenchidas por aquele inicializador do processo aqui, mesmo sendo com um e-mail que não tem acesso à plataforma. Então você pode ter essa colaboração com pessoas externas, ok? Então precisa de telemóvel? Sim. Ok, eu vou fazer a aprovação. Então analisei tudo aqui, está tudo ok, posso vir e aprovar. Então aqui, por exemplo, posso vir validado e validar.
Então, consigo fazer processos dentro do BPM de forma automática, ok? Com pessoas que não têm acesso à plataforma, por exemplo, né, que é o caso aqui. Então, eu vim aqui no meu e-mail pessoal, fiz um acesso na tarefa ali, não precisei me cadastrar, não precisei ter licença, não precisei de nada, ok? Para ter acesso a essa tarefa. Então, isso é extremamente importante, porque você pode unificar tarefas para pessoas que vão trabalhar com a 3D Experience com pessoas externas, por exemplo, ok? Então, feito isso, a próxima etapa do meu workflow é uma tarefa que vem aqui para o meu IT, Luiz Pedrosa. Então, feito isso, a próxima etapa do meu workflow, né, desse meu processo da empresa é, então, criei ali as informações do novo colaborador, mandei para a aprovação do meu diretor aprovou, vai para o IT configurar, né, ver se precisa de telemóvel, configurar os portáteis e todas essas coisas que todas as empresas geralmente precisam que o IT faça. Então agora, vou vir aqui com o meu utilizador do IT, que é o Luiz Pedrosa, e ele tem essa tarefa aqui chamada Márcio, que é a tarefa do meu novo colaborador. Vou clicar aqui em cima, então, necessita telemóvel? Sim, essa informação já aparece aqui, ok? Ele tem todas as instruções de tudo que ele precisa fazer para esse colaborador, ok? Então, configurar o Outlook, configurar o Teams, sei lá, instalar SolidWorks, instalar o outro software que seja, ok? Então, ele tem todo o checklist que ele precisa fazer, e depois, feito isso, ele tem aqui um checklist feito? Sim. Ele pode vir e clicar aqui embaixo em validar. Esse é um processo simples da contratação de um novo colaborador, até porque senão o nosso vídeo ia ficar muito grande, mas é um processo simples e que todas as empresas passam por esse processo na contratação de um novo colaborador. E conseguimos fazer isso com o BPM da 3D Experience. O BPM pode ser para RH, pode ser para engenharia, né? Muito utilizado na engenharia, inclusive. Pode ser utilizado para todas as áreas, pode envolver todas as áreas em uma única solução, com pessoas que não têm acesso à plataforma, a 3D Experience, né? Pessoas que não têm acesso participando desse processo de forma automática. Bom, apenas para finalizar o nosso cenário prático, né? Nós vimos ali aquele processo sendo executado, mas agora vamos olhar de uma outra percepção, de um outro lado para aquele processo, que é o por trás das cortinas. O que seria isso? Como é feita a configuração? Onde que é feita a configuração daquele processo e daqueles automatismos? Bom, com um truque de mágica, já estamos aqui novamente na 3D Experience. Então esse daqui é o nosso processo voltado à contratação de um novo colaborador. Então eu tenho aqui a parte de iniciar, então a validação do contrato, né, a aprovação do diretor está aqui. Se ele aprovar, vem aqui para o preparar portátil e telemóvel, que vem para o IT, e se ele solicitar alguma mudança, esse processo volta aqui, né, para quem iniciou o processo, então ele vai vir para esse outro caminho, para a pessoa atualizar o contrato com informações que estão faltando ou alterar alguma informação. A pessoa concluindo essa tarefa inicial, volta aqui, né, para o início do processo, para a nova validação do diretor e assim por diante, até chegar à conclusão. Então, é através aqui do Business Process Design que é feito todo o design desse processo, todo o desenho do processo. Então, o Business Process Player para você executar e o Business Process Design para você desenhar esse processo. Então, por exemplo, aqui no início eu tenho o formulário de inicialização, onde eu criei todo aquele formulário, o nome do colaborador, solicitante, e-mail, todas as informações que eu precisava, por exemplo. Depois aqui, validação do contrato, atribuições, informações a serem exibidas, então o CV e a minuta do contrato, por exemplo. O formulário, aqui já é um ponto mais complexo, que aquele formulário que aparece para o diretor validar, ele é feito através de um script, ok? Ele é feito através de um script. Podemos criar variáveis também, ok? Isso aqui não vem ao caso. E assim por diante. Então, preparar portátil, também tem aqui
as informações que vão ser exibidas, o formulário, então também é feito através de um script, ok? Só para vocês entenderem que podemos ter quantos processos a gente quiser dentro da nossa empresa. Bom, para concluir o nosso vídeo de hoje, trago os principais desafios na implementação do BPM. Então, resistência à mudança. As equipes podem enxergar o método como controle excessivo, né? E para evitar isso, é essencial que a gente comunicar os benefícios que essa solução vai trazer e envolver todas as pessoas desde o início, deixando claro o papel de cada uma para alcançar os resultados desejados. Falta de visão estratégica. Então, aplicar o gerenciamento de processos sem conexão com os objetivos do negócio reduz muito o impacto dos resultados. Processos mal mapeados. Lembra daquela primeira etapa, mapeamento? Se esses processos forem mal mapeados, vai trazer muitos problemas futuros. Então, iniciar essa automação sem entender o fluxo real gera retrabalho e aumenta as chances de falhas operacionais. E falta de apoio técnico. Então, vocês implementaram um novo processo e não ter um apoio técnico de uma equipe especializada para auxiliar-vos. Okay? Então, esses são os principais desafios que eu vejo hoje na implementação do BPM. Bom, se eu pudesse resumir tudo que a gente viu hoje, né, sobre o BPM em uma única frase, seria: BPM não é sobre desenhar processos, é sobre gerar valor e eficiência. E assim encerro esse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida estou sempre à disposição.